Olá, aqui quem fala é o professor Jean. Agora vamos falar, da nossa aula da avaliação 9, capítulo 5 de Física da etapa 3, o eletromagnetismo nosso de cada dia. Na prova, na avaliação anterior, nós falamos sobre eletricidade. Terminamos de falar sobre os tipos de ligação elétrica, de circuitos, alguns conceitos, algumas grandezas usadas, as principais grandezas usadas na eletricidade. Nesse capítulo, nessa avaliação, nós vamos falar sobre os aparelhos elétricos e sobre o funcionamento deles. Todo aparelho elétrico ele é uma máquina que converte energia elétrica em outros tipos de energia. Esse primeiro grupo de aparelhos, onde você observa o chuveiro elétrico, o ferro de passar, essas lâmpadas incandescentes, eles são chamados de aparelhos resistivos. Esses aparelhos, a função deles é produzir aquecimento, ou seja, é transformar a energia elétrica em energia térmica. Esse segundo grupo é o grupo dos motores elétricos, onde esse grupo é destinado a quê? A transformar a energia elétrica em energia mecânica, energia do movimento. Perceba, o liquidificador, o ventilador e furadeira, no momento que você liga na eletricidade, eles vão gerar algum tipo de movimento. E esse último grupo aqui, o grupo das fontes de energia, aqui está incompleto, são as fontes de energia elétrica. São os aparelhos que geram energia elétrica. Eles pegam a energia primária e transformam em eletricidade. A gente observa a pilha, bateria, o gerador. Nós vamos ver detalhadamente cada um agora. Começando pelo grupo dos resistivos. O grupo dos resistivos, lembrando, é o grupo dos aparelhos que converte a eletricidade em calor. Eles são chamados de resistivos porque eles funcionam com um componente elétrico chamado de resistor. O resistor, nesse tipo de aparelho, a função dele é dissipar calor, transformar a corrente elétrica que passa nele e transformar isso em energia térmica. No caso do chuveiro elétrico, essa molazinha que tem dentro dele é que vai aquecer. A corrente elétrica passa por essa mola, que é o que a gente chama de resistência. Resistência ou resistor. Popularmente é chamado de resistência. É por aí que passa a corrente que vai ser transformada em aquecimento, e a água, por estar em contato, vai cair quente. Todo aparelho elétrico que tem essa função de converter eletricidade em calor, se você desmontar um ferro de passar, uma sanduicheira, vai haver essa molazinha dentro dos aparelhos, porque é nela que acontece o aquecimento. Vamos observar essa imagem, que a gente tem a diferença aqui das cores. Quero que você entenda o seguinte, nessa primeira imagem o aparelho está desligado, você vê que a resistência ela está toda escurinha. Nessa segunda situação, na posição inverno, quando eu ligo o chuveiro na posição inverno, que é na potência maior, que vai descer água quente, a corrente ela se limita a passar do ponto A até o ponto B, ou seja, só da metade do resistor, a outra metade está desligada. Enquanto quando eu ligo na posição verão, que é a água morna, que é a potência baixa, a corrente passa do ponto A até o ponto C, ou seja, o aquecimento se dá por toda a extensão do resistor. Então, observando isso, a gente tira a seguinte conclusão, que quando eu seleciono a potência menor, a resistência é maior. Enquanto eu seleciono a potência maior, que é a posição inversa, a resistência ela fica menor. Ou seja, em relação ao tamanho do resistor, a potência é inversamente proporcional. Se você tem um resistor curto, pequeno, a resistência vai ser alta. E quando você tem um resistor grande, de um comprimento maior, a resistência, a potência vai ser baixa. Então, resistor pequeno, potência alta. Resistor grande, potência baixa. Como a gente observa nessa tabela. Comprimento do resistor maior, potência menor. Comprimento do resistor menor, a potência vai ser maior. Vamos observar aqui a lâmpada incandescente, que ela pode gerar uma dúvida na gente. Por que a lâmpada incandescente ela é considerada um aparelho resistivo se a função dela não é aquecer? Se você pegar um chuveiro elétrico, uma sanduicheira, um ferro elétrico, você quer que eles esquentem. Você quer que a energia elétrica seja transformada em calor. Agora, na lâmpada incandescente, você não quer isso, você quer que ela ilumine. Mas ela entra no grupo dos resistivos
porque o processo de iluminação dela se dá por aquecimento, né? Observe, ó, que aqui é o resistor dela, fica bem no centro, ó, desse bulbo, né? Você tem um bulbo da lâmpada e tem esse filamento de tungstênio, que é o resistor da lâmpada. É por aí que a corrente elétrica vai passar. Isso aí ele vai aquecer tanto a um ponto que começa a emitir luz. É semelhante se você pegar uma barra de ferro e for esquentando ela. Ela vai chegar uma hora, a determinada temperatura, que ela vai começar a emitir uma cor, né, avermelhada. Quanto mais quente, maior vai ser o brilho. Então é essa situação que acontece numa lâmpada incandescente, ó. Por isso que ela deixou, né, ela deixou de ser utilizada. Muito difícil a gente ver as lojas vendendo esse tipo de lâmpada, porque ela tem um desperdício muito grande de energia, ó. Só aproximadamente 5% de energia, ó, é convertida em luz, de energia elétrica. O restante, ó, 95% é aquecimento, né, se torna calor. Então a lâmpada dessa é totalmente conveniente por causa que a maior parte da energia elétrica que chega nela vira calor, né, porque em vez de virar luz, né. E em relação o que determina a potência dela, nós vimos que no chuveiro elétrico a potência dele era determinada pelo comprimento do resistor. Se o comprimento do resistor fosse pequeno, a potência era grande. Se o comprimento for grande, a potência é pequena. Na lâmpada incandescente, o fator determinante para a potência da lâmpada vai ser a espessura do filamento, se o fio for fino, se o fio for grosso. Basicamente é isso. Quanto menor for a espessura do filamento, menor é a potência. A lâmpada brilha menos. Se a espessura do filamento for maior, a potência vai ser maior, né? Em contrapartida, a resistência que é menor. Então, ó, em relação à espessura, se o fio for mais grosso, a potência é alta. Se o fio for fino, a potência vai ser baixa, tá? Agora, essa questão do aquecimento causado, né, por causa da passagem da corrente elétrica não é exclusividade só dos aparelhos resistivos. Se nós pararmos para analisar, um ventilador ele é do grupo dos motores elétricos. Só que ele esquenta, né? Se você deixa ele muito tempo ligado, ele fica quente. A televisão, que você deixa muito tempo ligado, fica quente. Enfim, qualquer aparelho elétrico que passe algum período ali circulando corrente elétrica, ele vai aquecer, né? E isso é causado pelo fluxo de elétrons que está passando pelos fios do aparelho, né, que vai causar um atrito, uma agitação nos átomos, no material, e vai elevar a temperatura. E o nome disso é efeito Joule, né? O efeito Joule é o aquecimento produzido por causa da passagem da corrente elétrica, né? O efeito Joule é o aquecimento produzido por causa da passagem da corrente elétrica. E quanto mais intenso for o valor da corrente, maior vai ser o aquecimento, né? O aquecimento é proporcional à intensidade da corrente. Se for uma corrente baixa, praticamente nem tem aquecimento, né? A gente não percebe. Se for uma corrente mais alta, o aquecimento vai ser alto. Por isso que existem, né, quem trabalha com eletricidade sabe que não pode ser utilizado qualquer tipo de fio para fazer instalações elétricas, né? Por exemplo, vamos pegar o chuveiro elétrico, que tem uma potência muito alta. Eu não posso colocar um fio fino para instalar um chuveiro elétrico. Por quê? Porque como o chuveiro elétrico tem a potência alta, a corrente elétrica que vai passar por ele vai ser alta. Então, e a gente sabe, né, de acordo com o efeito Joule, que quanto maior for a intensidade da corrente, maior vai ser o aquecimento. Então, se passa corrente alta, o aquecimento é alto. Se for um fio fino, o que vai acontecer? Vai gerar um aquecimento excessivo, correndo risco de incêndio, né? Então tem que ter um fio mais grosso para determinado valor de corrente maior. Então, no caso de um chuveiro elétrico, o fio tem que ser bem mais grosso do que o normal, que é para poder suportar a corrente elétrica que irá circular nele. Bem assim no ar-condicionado também, que tem potência alta, né? Em aparelhos, você pode observar na sua casa, em aparelhos que tem a potência mais alta, o cabo dele, o fio dele é mais grosso, né? Vamos resolver essa questão aqui, ó. Essa primeira questão: qual é a fiação adequada para a instalação elétrica de um chuveiro de 220 volts
Então a primeira informação que a questão está nos fornecendo é a tensão elétrica. A tensão, que é 220 volts, tá? Vamos voltar. Qual a fiação adequada para a instalação elétrica de um chuveiro de 220 volts e tem duas potências, ó, 2800, né, como é um chuveiro elétrico, ele funciona com duas potências. Tem a potência de 2800 watts e tem a potência de 4400. Ele está perguntando o valor da fiação. Ó. Se a gente for olhar aqui a tabela, para cada valor de fio, tem um valor específico de corrente. Observe, ó. Uma corrente máxima de 15,5, um fio ele tem que ter uma espessura de 1,5. A corrente aumentou para 21 amperes, o fio tem que ser mais grosso, 2,5. Então, observe, ó, quanto maior a intensidade da corrente, o fio vai ficando mais grosso, ficando mais espesso, tá? Então, ó, como a questão está perguntando quais desses fios é o mais adequado, eu tenho que saber a corrente, né? Então, vamos calcular a corrente elétrica. Então, a questão aqui pergunta o valor, né? Vamos calcular a corrente, ó. Então, eu tenho duas potências. Eu vou trabalhar sempre com a maior potência. Por quê? Porque se eu fizer o cálculo na potência menor, no momento em que eu ligar o chuveiro nessa potência, o fio vai estar fino, porque ele foi projetado para essa, ó, e pode ter um risco de incêndio. Então sempre, né, você vai trabalhar com a maior potência. No caso aqui, como é só um aparelho, é 4400. Se fosse um cômodo, uma cozinha, aí você ia fazer uma soma, né, das possíveis potências dos aparelhos que você ia colocar nessa cozinha, fazer a soma total e dividir pela tensão. Como aqui é só um chuveiro elétrico, né, nós vamos pegar, ó, lembrando que para calcular a corrente é a potência dividido pela tensão. Você pega a potência, ó, 4400 e divide por 220. Corta esse zero, corta com esse, ó, 440 dividido para 22. 44 dividido para 22 é 2. 2 vezes 22 na 44 sobra nada, ainda tem esse zero, ó, baixa ele, 0 dividido para 22 é 0. Então, o valor da corrente elétrica, foi 20 amperes. E o fio a ser utilizado, vamos voltar na tabela. O valor da corrente foi 20. Esse fio de 2,5 é projetado para uma corrente máxima de 21. Não vai ser ele o fio que nós vamos usar. Por quê? Porque eu tenho que ter uma segurança na instalação, eu tenho que ter uma margem de erro para mais. Então, se a corrente elétrica aqui deu perto de 21, não vai ser o fio 2,5, vai ser o próximo, ó, vai ser o fio de área 4 milímetros quadrado, né? Que é um fio que corresponde à corrente máxima de 28, que é justamente essa segurança que nós temos que ter nessa instalação. Então perceba, ó, você pega a corrente, né, para você encontrar o valor da corrente, você pega a potência e divide pela tensão. Se você encontrar uma corrente de 35, 34, não é o fio 6, é o próximo, é o fio 10, porque é o fio com o valor a mais de segurança, né, que é aqui como a questão fala, ó, dos 25% a mais. Tá? E a resistência elétrica, ó, para nós encontrarmos o valor da resistência, também é bem simples. Também é uma divisão. A resistência representada pela letra R. É uma divisão, ó. Resistência elétrica vai ser uma divisão da tensão pelo valor da corrente elétrica, né? Então, ó, vamos ver um exemplo. Pronto, ó, vamos pegar o exemplo dessa questão anterior, né, que o chuveiro estava ligado no 220 volts e a corrente elétrica era de 20 amperes, né? Foi o valor que nós encontramos. Então vamos lá, o valor da resistência, tensão 220 dividido por 20, posso cortar esse zero com esse, 22 dividido para 2 vai dar 11. A unidade de tensão ou de resistência é ohms. É um símbolozinho meio complicado de fazer, mas vai dar certo. Pronto.
11 ohms é o valor da resistência elétrica. Então, ó, separei essa questãozinha, né, que a gente trabalha com gráfico, que diz o seguinte, ó, a figura ao lado temos o gráfico da tensão aplicada a um condutor em função da intensidade da corrente que o percorre. Determine o valor da resistência quando a tensão vale 20 volts e 60 volts. Ó. Então, quero saber o valor da resistência quando a tensão for 20 volts e a outra tensão for 60 volts. Então, vamos procurar aqui, ó. Observe, ó, quando a tensão for 20, vamos pegar aqui no gráfico, ó, o eixo da tensão é esse eixo X, ó. Esse eixo na vertical. Quando a tensão for 20, vou vir arrastando aqui, ó. Ele cruza com 4, que é a corrente elétrica, ó. Viu aqui, ó? Então, quando a tensão for 20, a corrente elétrica é 4 amperes. Vamos ver a 60, ó. Quando a tensão elétrica for 60, ele cruza aqui, ó, bem com o 6, ó. Então, a corrente elétrica vale 6. Então, veja como é simples, ó. Então, para calcular resistência, tensão dividido por corrente. A tensão 20 divide pelo valor da corrente, que é equivalente a ela, que é 4. 20 dividido por 4, 5 ohms. Segundo valor de resistência quando a tensão for 60. Divide pela corrente, que vale 6, né? Ó. 60 volts, a corrente referente a ela é 60. 60 dividido por 6 vai dar 10 ohms. Né? Então veja como é bem simples encontrar o valor da resistência elétrica. Tá? Então, ó, a questãozinha que você pode se deparar com ela. Vamos continuar. Agora nós vamos falar dos aparelhos chamados de motores elétricos. Lembrando, né? Motor elétrico é um aparelho que transforma energia elétrica em energia mecânica. O motor elétrico ele vai funcionar basicamente a esses dois componentes, o estator e o rotor. Se você observar a palavra estator, deriva de estático. Estático é o que é coisa fixa. Ó. Então o estator é a parte fixa do motor. E o rotor é a parte que vai o que, ó, girar, a parte móvel. Né? Vamos observar aqui a imagem de um motor. Ó. Você tem um estator, que é essa parte fixa, e o rotor que vai no centro, ó, do estator, que é a parte móvel. Em ambos os componentes, tanto no estator quanto no rotor, vai haver bobinas, que são esses fios de cobre, todos enrolados, né? E aqui é o anel coletor dele. Ó. Então, para que é esse fio de cobre? No momento em que é ligado, né, e passar uma corrente elétrica por cada fio desse de cobre, cada bobina, esse fio automaticamente ele vai gerar um campo eletromagnético à sua volta. Né? Aqui eu separei a imagem de um ímã. O ímã, né, vocês sabem que ele tem uma propriedade de atração e repulsão, porque ele tem um campo magnético. Né? Um ímã ele possui um campo magnético que por convenção, né, a gente representa por essas linhas de campo, ó, que você observa na imagem. Elas partem do polo norte e vão entrar no polo sul. Né? E você sabe, né, que o ímã ele vai ter atração com outro ímã se for as polaridades diferentes. É semelhante à pilha. Né? Pilha, você tem contato positivo com negativo. Né? Cargas opostas se atraem. Mesma coisa a polaridade do ímã. Ímã com a polaridade oposta vai haver atração. Enquanto você pegar a mesma polaridade, ó, sul e sul e norte e norte, vai haver repulsão. Então, não esqueçam. Então, o campo magnético do ímã é característica do material, né, da substância que é do ímã. O que acontece aqui no fio é que um campo eletromagnético ele é induzido pela passagem da corrente elétrica. Né? Ele é induzido pela passagem da corrente elétrica. No momento que é desligado, o campo magnético, o campo eletromagnético, ele deixa de existir. Se ligar novamente, passar a carga elétrica, ou seja, carga elétrica em movimento gera campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético ele é proporcional ao valor da corrente. Se passar uma corrente elétrica com intensidade alta, o campo magnético fica mais forte.
Aí você, né, observa, tem um campo magnético no estator, um campo magnético do rotor. Os dois vão interagir e produzir o movimento. Né? Um vai repelir e atrair, porque vai ficar uma corrente alternada variando. Tá? E todo ímã, né, no caso todo campo magnético, desculpe, vai haver sempre dois polos. Né? Sempre o polo sul e o polo norte. Do jeito que tem o polo sul e o polo norte no ímã, vai haver o campo magnético do fio, quando passa a corrente elétrica, o polo sul e o polo norte. Até aqui, ó, essa figura, se eu quebrar um ímã no meio, eu vou ter dois ímãs, né? Norte e sul e norte e sul. E se eu quebrar esse ímã, continuar quebrando, vai formar os ímãs menores. Nunca vai haver um ímã, um campo magnético de polo sul ou só polo norte. Né? Nunca foi observado, nem em laboratório, nem na natureza, um chamado monopolo magnético. Sempre o campo magnético tinha um par de polos, né? Um polo norte e um polo sul. Você observa que em todo motor elétrico vai ter essas duas características, né? Esses motores mais complexos, como o liquidificador, ventilador, vai ter a bobina estator e o rotor. Só que tem motores mais simples que um ímã, né, na parte fixa, ele já é o suficiente, né? Ele já substitui a bobina estatora. Você pegar um ímã, um motorzinho que abre a porta de algum aparelho de DVD, você desmontar ele, você vai ver que vai existir ímã dentro do motor, que ele vai fazer essa função do estator. Né? Aqui, ó, observe, né? O polo sul só se atrai com o polo norte. Vamos falar do terceiro grupo de aparelhos, as fontes de energia. Ó. Aqui o livro fala sobre o dínamo de bicicleta. O dínamo, ele é um pequeno gerador de eletricidade, né? Ele é colocado aqui no pneu da bicicleta. Né? Ele é colocado no pneu da bicicleta. Conforme a pessoa andasse, o pneu é encostado junto a essa cabecinha do dínamo e ele ia rodar. E ele era ligado a uma lâmpada. No momento que tivesse em rotação, a lâmpada acendia. Se a pessoa parasse de se mover, parasse a bicicleta, a lâmpada apagava. Ou seja, o dínamo, ele é um pequeno gerador. E como é que ele funciona? Todo gerador de eletricidade, ele vai funcionar com a chamada indução eletromagnética, que é quando você tem uma variação de um campo magnético dentro de uma bobina. Observe essa imagem. Você tem uma bobina e a pessoa está vindo com um ímã. Né? Perceba, quando ela entra com o ímã e sai, a lâmpada acende. Veja, de novo. Quando ela entra com o ímã e retira o ímã da bobina, fazendo esse movimento de variar o campo magnético dentro da bobina, existe uma força chamada força eletromotriz que surge e movimenta os elétrons da bobina, fazendo com que aconteça uma diferença de potencial e acenda a lâmpada. Então, ó, perceba, ó, a hora que ele deixa o ímã parado, a lâmpada não acende. Porque para haver uma indução de corrente elétrica, precisa ter variação, olha a palavra, variação de campo magnético. Né? Precisa ter uma variação de campo magnético. Não basta deixar um campo magnético dentro da bobina, não vai acontecer nada. Só acontece se você movimentar esse campo magnético. Por isso, observe que todos os geradores que se baseiam, né, em movimento, o que tem dentro deles é um campo magnético variando dentro de uma bobina fixa. Né? Uma usina hidroelétrica vai girar uma turbina, porque essa turbina em movimento vai ser passada para o gerador, e dentro do gerador vai estar lá um campo magnético entrando e saindo dentro da bobina. Usina eólica, aquela que você vê nas praias, o vento fica rodando aquelas pás. Lá dentro daquela caixa que fica lá no topo tem um campo magnético variando dentro da bobina, gerando energia elétrica. Né? Então o nome dessa lei é lei da indução eletromagnética, que também é muito conhecido como lei de Faraday. Né? Que Michael Faraday foi o físico que descobriu esse fenômeno, né, através dos seus experimentos. Né? Ó, essa segunda questão aqui, ela fala justamente sobre o que nós estamos abordando, sobre os dínamos. Explica, né, como funciona o dínamo e pergunta: o princípio do funcionamento desse equipamento é explicado pelo fato de que a corrente elétrica é gerada em um circuito fechado quando há a palavra aqui, ó, variação do campo magnético. Ou
você poderia se confundir aqui com a letra D, ó. Corrente elétrica é gerada em um circuito fechado por causa da presença do campo magnético. Está errado. Porque, como eu lhe falei, para haver corrente elétrica tem que haver variação de campo magnético. O campo magnético precisa estar variando, entrando e saindo. Né? E para a gente finalizar, vamos falar aqui da segunda fonte de energia, que são as baterias, né? Pilha e bateria, que se baseiam de reações químicas. Né? Vou destacar aqui o que é mais importante, ó, os elétrons vai do terminal negativo, né, o sentido dos elétrons, ó, negativo até o positivo. O positivo da pilha é uma haste de carbono, né? O eletrodo positivo é a haste de carbono, enquanto o eletrodo negativo, ó, é um invólucro de zinco, uma capa de zinco, né, que envolve, né, a parte de baixo da pilha. Se você desmontasse, você ia ver que era uma capa que envolvia toda ela. Né? Então, a haste de carbono é o eletrodo, né, o polo positivo, e o negativo é o invólucro de zinco. Tá? Então, aqui damos fim na nossa aula. Né? Não esqueçam de revisar, né, os cálculos também, que é muito importante. E espero que vocês façam uma boa prova. Até a próxima.